Olá pessoal, espero que todos estejam bem, com saúde e dispostos a aprender mais um pouco. Por isso eu quero convidar vocês a assistirem esse vídeo onde nós reunimos 4 profissionais da área de ecologia para discutir desenvolvimento sustentável versus sustentabilidade num contexto de pressão político-econômica que nós enfrentamos atualmente. Quando somos alunos, nós gostaríamos de saber o que determinados professores, que às vezes até admiramos, assistem, leem, ouvem, e como eles arquitetaram a opinião deles em relação a determinado assunto. E então, com esse pensamento, como aluno, me sentindo como aluno, eu convidei o professor Rodrigo Lemes Martins, meu orientador no doutorado e professor no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, o NUPEM, na UFRJ, para discutir numa mesa redonda, podemos dizer assim, porque como amigos estaríamos sentados numa mesa, conversando, comendo juntos, trocando ideias, para que nós nos sintamos mais mergulhados nesse debate. Então, como aluno, o que se espera é que nós consigamos obter elementos para que a gente também tenha a nossa opinião formada com base científica e também conhecendo outras opiniões. Isso é importante, o diálogo é importante. Por isso, propus algumas questões para os colegas que eu convidei também o professor André Luiz Fonseca, coordenador do curso de Biologia do IFE Cabo Frio, e o professor Murilo Minello, do IFRJ em Arraial do Cabo. Todos nós, eu também, Ocimar Ferreira, sou professor no IFE Cabo Frio e somos todos atuantes na área de ecologia. Então, queremos convidar você a mergulhar nessa reflexão. É um bate-papo, não é uma aula, é uma troca de ideias para que nós possamos trabalhar ideias polêmicas e que vocês poderão ouvir muitas opiniões contrárias, claro. Mas, como eu disse, o diálogo é importante. As questões propostas para que vocês tomem conhecimento do bate-papo foram estas aqui. O tema é desenvolvimento sustentável versus sustentabilidade em tempos de pressão política e econômica. A primeira questão vai abordar o conceito de desenvolvimento sustentável. Como ele foi proposto na década de 70 e como ele se desenvolveu, como é que ele está hoje. Essas ideias, já na questão 2, essas ideias elas realmente primaram lá na década de 70 pela defesa da biodiversidade, ou tinham outras ideias implicadas nisso? E se tinham ideias que se basearam na defesa da biodiversidade, elas continuaram ou mudaram o seu foco? E caminhamos para analisar se isso veio ao encontro de um conceito que também veio surgir na área ambiental, chamado de justiça ambiental. O professor Rodrigo vai esclarecer bastante sobre isso. Na terceira questão, nós quisemos ampliar esse debate para o olhar não só científico, mas o olhar da população tradicional em relação ao que se faz de movimentos pró-ambientalistas
movimentos que visam, ou ações governamentais que visam regular determinadas áreas como unidades de conservação. E nessas populações está implicado populações tradicionais de pescadores, agricultores, né, pequenos agricultores. Que ideias eles têm sobre conservação e preservação ambiental? Estão afinados com as nossas ideias? Então, é interessante o debate sobre isso. Na quarta questão, o pensamento econômico-financeiro de empresas sustentáveis tem que ser observado no nível crítico. Realmente são empresas sustentáveis? Em que direção são sustentáveis? Qual é o foco dado por elas que nós poderíamos dizer que elas são sustentáveis e por isso elas podem ter selos que contribuem com a conservação, com a preservação, do meio ambiente, de espécies em risco de extinção. Então o debate vai girar por aí e no fim o professor Rodrigo e os nossos colegas continuam debatendo sobre esses conceitos em ecologia, ambientalismo e ecologismo. Tem diferença entre eles? Então, eu sou o mediador, Ocimar Ferreira de Andrade, o professor André Luiz dos Santos e o professor Murilo Minello vieram contribuir com essa mesa que realmente eu gostei bastante. Espero também que vocês gostem, tá? E que usufruam dos conhecimentos, uma parte deles, né? Uma pequena parte, um momento único, que é tão difícil reunir 4 professores em tempos que nós estamos vivendo. É muito difícil. Professores na ativa e que tem tantas coisas para fazer, mas conseguimos, tá? Aproveitem. Um grande abraço a todos. Bom dia, gente. Estamos aqui com os professores Rodrigo Lemes Martins, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no NUPEM, né? Ele é professor de ecologia e com formação na área de ecologia de conservação, né? Um professor convidado aqui para nos falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade em tempos de pressão política e econômica. Nós estamos aqui com 2 convidados de peso, o professor André Luiz Fonseca, do Instituto Federal Fluminense, professor de ecologia e coordenador do curso, né, de licenciatura em biologia no IF Cabo Frio, e o professor Murilo Minello, né, do IFRJ, em Arraial do Cabo, professor de ecologia. Murilo, você está exercendo alguma coordenação lá no FRJ? Não, eu estou de licença para terminar o doutorado. Ok. Tanto o professor Rodrigo, o professor André e eu, Ocimar Ferreira, professor também aqui do Instituto Federal Fluminense, já fui coordenador do curso, né, de biologia, passei esse cajado para o André, e a gente está aqui com um papo de amigo. Nós fazemos parte, tanto o André, o Rodrigo e eu, fazemos parte do PELD, que é um programa de pesquisa de longa duração do NUPEM, né? Instituto de Biodiversidade. Não é isso, Rodrigo? Não, agora é Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade. Isso. E nós queremos te ouvir, Rodrigo. Nós queremos te ouvir, vamos fazer algumas perguntas e você fique à vontade, é um bate-papo, não é nada muito formal, mas que nossos alunos possam obter o que, né, temos aí atualmente sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Eu queria começar com a primeira pergunta, Rodrigo, é sobre exatamente uma confusão para mim, né? Acho que se faz muita confusão sobre o que seja desenvolvimento sustentável. A pergunta é a seguinte: atualmente, como se pode definir desenvolvimento sustentável? E tem aí uma extensão da pergunta. Que ideias estavam por trás desse conceito desenvolvido lá no início dos anos 70, com aquela reunião, né, do clima em 72, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente aí
um pouco sobre esses conceitos sobre desenvolvimento sustentável. Fala para a gente aí como é que você está desenvolvendo isso com as suas turmas. Então, primeiro eu queria agradecer aqui a presença desses professores aqui, que com certeza vão me ensinar bastante aqui nessa discussão. Porque a verdade é que a sustentabilidade, ele virou um conceito cola, né? Um conceito cola. E quem costuma falar isso é o Fábio Scarano, né? É um conceito que ele permite que você desenvolva uma série de linhas quando você começa a adentrar uma seara de discutir a conservação em paralelo com alguma métrica, com alguma forma de você alcançar um suposto desenvolvimento ou uma equidade maior, um PIB maior até, e, por fim, um, métricas atuais de felicidade interna bruta ou de felicidade. Né? Então, ele virou um conceito cola. Uma outra coisa que o Fábio costuma dizer, que eu acho muito interessante, esse professor Fábio Scarano, é que a sustentabilidade, além de ser esse conceito cola, ele virou um valor moral da nossa sociedade agora. As pessoas falam sustentabilidade, e quando eu falo sustentabilidade aqui, é igual falar bondade, por exemplo, né? Todo mundo sabe o que é bondade, mas se eu pedir para definir aqui, vai ser difícil da gente definir. As pessoas entendem em essência, mas ele virou um valor moral da nossa sociedade que, por mais que exista um entendimento em essência, existe uma dificuldade de definir. Então, assim, hoje, você colar no conceito de sustentabilidade virou um valor moral da nossa sociedade moderna, ou pós-moderna, ou nunca moderna, como diz o Latour, né? Então, assim, se eu perguntasse aqui na sala para vocês e para quem estiver nos assistindo o que é sustentabilidade, as pessoas vão entender, assim, em essência, assim como entende o que é bondade, mas vai ter uma dificuldade enorme de definir. Então, encontrar essa unidade, né, essa centralidade que unifica o meu pensamento e o pensamento das outras pessoas, é uma coisa que realmente é importante, e eu acho que era um pouco da sua intenção em fazer essa reunião aqui, né? Isso. Assim, originalmente, o conceito ele surge dentro de uma sociedade extremamente dividida. Nós estávamos em plena Guerra Fria, e o conceito começou a ser discutido a partir daqueles problemas que foram aventados aí pela Raquel Carson, da Primavera Silenciosa. Quer dizer, nós estávamos no auge aí do movimento da contracultura, né? E que na verdade tinha uma forte inclinação anti-imperialista na época, né? Mas um anti-imperialismo que foi criado dentro no berço do próprio imperialismo, que era desse país chamado Estados Unidos, né? Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, as duas grandes potências da época, né? Então, uma geração depois dessa geração dos filhos da guerra, né? Que foi uma geração que manteve um alto potencial imperialista e sustentou a Guerra Fria depois do final da Segunda Guerra Mundial, nasce aí uma geração depois os filhos destes filhos da guerra, em contraposição, mas ainda dentro de um aspecto muito elitista da sociedade americana e inglesa, surge aí um movimento, vários movimentos, né? Não é um só, que eu seria parecendo leviano, surge vários movimentos aí em contraposição a esse imperialismo ou essa forte industrialização, né? Que aí dá origem aos primeiros movimentos ambientalistas, digamos assim, né? E foi abraçado por outros segmentos, tipo o movimento hippie abraçou, e por isso que existe essa confusão entre ser biólogo e ser hippie, e é horroroso, porque a gente fica com essa pecha aí de que tem que ser hippie para ser biólogo, e não tem que ser, não tem que ser, né? Não tem que ser nada. A biologia é uma ciência, assim como a ecologia é uma ciência, né? Você precisa se colocar como cientista, ou seja, tratar com certo ceticismo algumas questões para ser biólogo e para ser cientista ou para ser ecólogo, né?
Mas aí, então, surgem esses movimentos ambientalistas, e nessa seara também surge a discussão sobre sustentabilidade. Eu fiz um panorama, assim, do quadro onde surgiu, tá? De onde emergiu isso. Ok. E Uhum. aí, esses grupos reunidos aí, né, de países, na maioria das vezes, de caráter extremamente liberal, que foram essas primeiras convenções sobre a questão ambiental global, né, que quem tinha acesso era uma elite intelectual, isso aí é inevitável, e principalmente países alinhados ao capitalismo e não ao comunismo, sendo bem lato sensu sobre essa polarização que existia no mundo. Então, a sustentabilidade ela surge sem desprezar aí as ideias liberais de desenvolvimento, né? Então, lógico que na época já começaram a pipocar algumas críticas, e elas se asseveram agora, nesse momento de colapso ambiental, que era a noção, né, de que uma sustentabilidade não seria possível se a gente continuasse a linha de desenvolvimento industrial na época, né, que a gente estava inserido, né, que a maioria dos países participantes dessas reuniões estavam inseridos, pensando em PIB, pensando num desenvolvimento que se pretende hegemônico, no sentido de que existe, pelos países imperialistas, uma noção de desenvolvimento que é exportada. E se todo mundo for seguir essa noção de desenvolvimento que é exportada por esses países, aí a gente vai ter exatamente o consumo que esses países precisam para continuarem ricos. Porque sempre vai existir esse gradiente, né? Todo mundo tentando seguir um país que está sempre à frente dos outros em desenvolvimento, que exporta essa ideia de desenvolvimento. Então, eu tenho uma centralidade, tem uma série de países pobres, e essa série de países pobres, quanto mais pobres e quanto mais países tiver, né, essa pirâmide tiver a base mais achatada, mais existe esse fluxo. E a acumulação capitalista, ou o enriquecimento, né, desses países, por esse modelo de acumulação capitalista, se dá no lucro promovido por esse fluxo. E eu preciso ter gradiente para ter fluxo. Se eu não tiver gradiente, eu não tenho fluxo. Isso é uma lei até física, né? Então eu preciso ter esse gradiente para ter o fluxo e eu ganho em cima desse fluxo. Alguns países precisam se colocar como produtores de matéria-prima e exportadores, e outros países precisam se colocar como produtores de tecnologia e exportadores dessa tecnologia num custo mais alto, uma vez que todos querem chegar a seu modelo de desenvolvimento. Então veja que a sustentabilidade é praticamente impossível dentro desse modelo. Não tem como esse modelo funcionar, porque eu preciso. Esses países que colocaram são esses países dessa centralidade. E eles precisam dessa centralidade, ou essa diferença, ou essa pobreza, e eu preciso vender esse modelo de desenvolvimento. Então, por incrível que pareça, a sustentabilidade nasce nesse contexto. Até teve alguns doidos lá, doido não, né? Estou falando doido, mas é claro, estou brincando. Teve alguns malucos lá de países não alinhados a essa lógica capitalista que falou, mas olha só, vocês estão discutindo sustentabilidade, mas uma das questões centrais da sustentabilidade vocês não estão discutindo, que é o acesso à terra e a reforma agrária. Ah, isso era muito socialista para ser dito naquele momento. Mas hoje em dia nós já reconhecemos, vocês, pessoas de ecologia, sabem disso, que nós só vamos conseguir a sustentabilidade valorizando economias locais, e não esse modelo de desenvolvimento hegemônico aí, que se pretende todo mundo consumir no nível de um americano ou de um australiano, que a gente precisaria de 5 terras para isso, haja vista aí as questões sobre pegada ecológica. Então, assim, hoje a gente já tenta fazer o movimento inverso dentro dessa própria lógica, desenvolver economias locais. Você não vê Maricá aí, um sucesso aí com a sua moeda própria, promover o desenvolvimento regional, a distribuição de riqueza local. Mas mais do que isso, o que esses caras diziam era:
Cara, se eu me sustento na minha própria terra, se a minha própria terra gera meu alimento, por que que eu vou destruí-la? Eu preciso ter eu vou ter uma responsabilidade muito maior sobre o território. Então, a chance de a gente alcançar a sustentabilidade por essa via, em que eu produzo meu próprio alimento, eu não estou preocupado com a economia de mercado, eu troco só ou vendo só o meu excedente, e a maioria das vezes eu troco, né? Então, essa lógica, ela tem muito mais sucesso, muito mais chance de alcançar a sustentabilidade, porque eu vou precisar da sustentabilidade em loco, vou precisar proteger meu solo para eu poder gerar alimento para mim, ou seja, essa pequena célula chamada propriedade, ela vai ter que ser sustentável. Mas isso foi tirado da discussão. Então, enquanto tem uma via pensando numa sustentabilidade global, o que é muito difícil, né, porque nós teríamos que ter um único grande império global, nós temos essa outra via que fala, olha, na verdade, nós temos que pensar na pequena célula lá. E aí, uma série de medidas que esses caras inventam cai por terra. Por exemplo, essa semana mesmo eu tive uma banca sobre pagamento de serviços ambientais. Pô, pagamento de serviços ambientais é uma coisa criada por essa centralidade europeia aí. Mas não faz o mínimo sentido. Você chega para um cara, por exemplo, lá que tá na mata lá, que tem a sua propriedade e vive dela. Então, chega para o cara e fala, pô, mas você está pobre. O cara fala, não, eu não estou pobre. Eu não estou pobre. Ah, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar para você conservar a floresta. Cara, ele não vai ter nem interesse de procurar isso. Como assim você vai pagar para eu conservar a floresta? Ele não consegue entender essa lógica de sistema, porque ele não precisa. Ele não precisa ter lucro. Aí, você pergunta para o agricultor assim, cara, você vive bem? Ele fala assim, ele vai repetir uma coisa que você quer ouvir, que dá para o gasto, dá para eu viver. Cara, mas essa não é a lógica da sustentabilidade? Ele reproduz meio que você quer ouvir, tipo assim, pô, dá para eu viver. Quer dizer que ele não está tendo acumulação. Mas aí quer dizer que ele não está preocupado com produzir para o mercado externo. Ele está preocupado em produzir para ele. Ele não está tendo lucro. Ele não está tendo lucro em cima do trabalho. Ele está se autossustentando. Então veja como é que uma série de ações pensadas nessa centralidade europeia aí, elas não fazem muito sentido. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Martinez Allier. Ele cunhou o termo sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. Então, a maioria das vezes, essa sustentabilidade desenvolvida nesses países eurocêntricos aí, né, que tem essa centralidade aí, ela é o que ele chama de sustentabilidade fraca. Né? E aí a gente entra na questão aí, talvez da segunda pergunta, né, que quem desenvolveu esse conceito da justiça ambiental foi o Martinez Allier, que é exatamente essa. Né? O que seria justiça ambiental? Seria o tal do ecologismo dos pobres, que ele coloca muito bem, né? Que seria essa ecologia ou essa sustentabilidade forte. Né? Então, eu acho que eu já consegui responder a primeira pergunta. Né? Acho que eu vou aproveitar isso, vou fazer a segunda, para que todos tenham conhecimento, né, da explanação em relação à dúvida, né, ou o esclarecimento que vai ser dado. Essas ideias realmente primaram pela defesa da biodiversidade? Que implicações tiveram em ações no que ficou conhecido como justiça ambiental, né? Então, é isso que a gente queria que você caminhasse agora, nos dando, são realmente aquelas ideias, né? Tiveram realmente intenção de sustentabilidade quando a ecologia ainda estava lutando para ser uma ciência, não é isso, Rodrigo? Sim. Não, então, assim, não sei se eu vou conseguir responder, que eu vou falar de uma maneira bem crítica, tá? Eu acho que preza, sim, pela biodiversidade, mas mais a biodiversidade preservacionista, assim, biodiversidade da conservação de espécies. Pela biodiversidade social, eu acho que eles falham grosseiramente, principalmente porque não conversa com esses grupos e pergunta o que eles querem. E aí, bom, então quer dizer, eu acho que a única coisa que resta desse modelo deles é o interesse pela biodiversidade biológica. Tá? A única coisa que mas Rodrigo, você está fazendo uma confusão no conceito aí, porque biodiversidade significa tudo.
Então vou ser mais específico. A única coisa que resta é o interesse pela diversidade biológica. Porque se realmente fosse interessante a biodiversidade no seu aspecto amplo, inclusive a social, inclusive a cultural, o movimento teria que ser outro. Teria que ser pensado dentro de uma situação mais democrática e, principalmente, uma ecologia feita pelo hemisfério sul, talvez. Essa ecologia desses países que foram, que sofreram essas consequências desse imperialismo aí, que tem outro tipo de visão, uma ecologia do sul, uma ecologia desse hemisfério, né? Que é o que a gente se encontra agora, onde, aliás, está a maior biodiversidade. E aí fica o conflito, porque se eles estão interessados com a diversidade que está no sul e com a biodiversidade que está no sul, o modelo de desenvolvimento tem que ser outro, completamente outro. Teve porque, cara, é até assim conflituoso, né? Você chegar hoje para um cara e falar, pô, você tem aqui uma área, sua área tem uma diversidade ou uma maravilhosa, isso tem um valor inestimável para a sociedade. Né? Aí discutindo a questão da valoração, né? Aí você vai ver, mas como assim tem um valor inestimável? Para a sociedade, para a humanidade. Então eu não posso mexer, mas como eu não posso mexer, mas eu estou guardando essa diversidade para quem? Para quem? Eu estou morrendo de fome. Eu estou com fome. Para quem que eu estou guardando isso? E quem que é essa pessoa que fala que é inestimável? O quanto que ele vai me pagar? E será que eu quero receber? Ou será que eu quero só me sustentar e ter orgulho da minha profissão de pescador, da minha profissão de catador de caranguejo? Quero sentir o meu local nesse espaço, dentro dessa sociedade. Então, essas pessoas estão muito à margem do sistema, muito, muito. Então, como assim que essa sustentabilidade que eles estão pregando valoriza a sustentabilidade social? Entendeu? A lacuna que existe aí? Uhum. E eu acho que ainda está ficando lacuna aqui na nossa fala, que talvez o conceito, né, de sustentabilidade, né? Mas aí eu acho que são as próximas perguntas, né? Mas não sei se você já quer. A gente no final, a gente vai fazer não tem, a gente pode até colocar dentro do debate, né, da exposição que você vai fazer, de três conceitos, né, que dentro deles está um pouco confuso, né? Ou seja, o que é sustentabilidade na ecologia, no ambientalismo e ecologismo. A gente está deixando para o final, mas se você quiser já entrar nisso, fica à vontade, tá? Inclusive, André e o Murilo, tem uma mãozinha aí, fica à vontade, tá bom? Não, Clicar na mãozinha, ó, eu quero falar um pouco sobre isso, se sentir à vontade. Eu não estou fazendo a pergunta a vocês, sim. justamente porque aí vocês ficam trabalhando as ideias aí, entendeu? Não, fica à vontade aí, gente. Pode interromper. Inclusive, a terceira questão aí, eu não tenho resposta. A gente pode até debater aí, ó, como se conciliar os interesses de população tradicional, profissionais artesanais e pequenos agricultores com a conservação e preservação ambiental. Cara, eu só joguei o problema. Eu não sei como fazer. Eu não sou essas pessoas. Mas aí eu quero chamar a atenção nessa pergunta, Rodrigo, justamente aquilo que você coloca em debate sobre a finalidade de ONGs, né, que se dizem ambientais, né, às vezes comitês de bacia ou mesmo conselho de parques, quais intenções tem realmente com pequenos agricultores, com populações tradicionais, aonde essa justiça ambiental nem sempre está em pauta, né? Tem muita proteção do que eu quero como classe ou como grupo interessado numa área economicamente explorável. Essa pergunta quer levar a nossa discussão nesse sentido. É bem mais polêmico do que a gente falou até agora. Com certeza. Porque ela entra justamente no debate local, do que está acontecendo agora, né? Nas nossas APAs, por exemplo, né? Nós temos aqui a APA de Maçambaba, a APA do Pau-Brasil, uma luta local muito grande para que os interesses políticos e econômicos não suplantem o interesse de sustentabilidade local, né? Ambiental. Então,
lembrando Pode que, entrar nessa seara aí agora. lembrando que a explosão aí do número de ONGs se deu durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em que ele se propôs aí aliviar o papel do Estado de fazer esse papel aí na pequena célula, né, de atuar diretamente junto às pessoas aí, né, aos agricultores. E aí o Fernando Henrique Cardoso meio que faz uma reviravolta e enfraquece todo aquele sistema de assistência social que existia e realmente entrega isso para as ONGs, né? E hoje talvez um movimento inverso, né, de demonização das ONGs, né? E aí lembrando que existe ONGs e ONGs, existe várias, tá? Existem algumas muito boas, muito sérias, existe algumas que realmente são problemáticas, ligadas inclusive a linhas religiosas que tentam realmente vender ou impor uma forma de pensamento hegemônica e global, que é um perigo isso. Agora, será que o governo está preparado para avançar em retirá-las do circuito e assumir isso? Eu não sei. Acho que não. Sinceramente, acho que não. Por exemplo, quando você tem aí você acabou de orientar, né, dissertações em que viam, né, tentavam enfocar os interesses de um conselho, de uma ONG, em relação à defesa de determinada área. E aí o interesse não era exatamente pela sustentabilidade da biodiversidade como biológica, propriamente dita ali, local, né, tanto da flora e da fauna, mas sim de alguma coisa a mais que aquele grupo tem um interesse econômico na área, mas não de exploração imobiliária, mas talvez até um turismo, ou até de reserva própria das suas próprias áreas, né, de florestas. Então, eu achei interessante essa abordagem que alguns exemplos que você deu, inclusive nessa APA de Macaé, não. A Macaé de Cima, isso. Macaé de Cima, isso. A Macaé de Cima foi um exemplo assim de uma ação desenvolvida. Bom, é o seguinte, a história lá é bem interessante. Existem agricultores lá, esses agricultores estão lá há muitos anos e eles têm uma série de práticas. Aconteceu isso no Espírito Santo também, lá no final do governo Fernando Henrique. Foi um dos casos assim mais loucos que eu já vi. Uma unidade de conservação decretada foi cancelada. O decreto foi cancelado. Por quê? Chegaram na área, sobrevoaram a área e falaram: nossa, a mata está intacta. Parque Nacional. Foram ver, a mata estava intacta, com população dentro da mata. Então, essa população, de alguma forma, já tinha encontrado um equilíbrio tal que a sustentabilidade estava posta, com a presença de populações humanas. Que modelo é esse que esses caras criaram, sustentável, de sobrevivência dentro da floresta? E aí isso tudo foi jogado no lixo, sem consulta à sociedade. E aí já no governo Lula, já as coisas começam a mudar. Você criar uma unidade de conservação, você já precisa de discussão ampla com a sociedade, e tudo passa a ser muito mais difícil. Claro, né? Não é por decreto, não passa a ser mais criação por decreto, você precisa conversar com aquele grupo, com aquele, para que isso venha a funcionar. E fazer um modelo de unidade de conservação que não tire as pessoas de lá, e mantenha as pessoas lá, porque é possível essa sustentabilidade com pessoas, que é um movimento que começou lá com Chico Mendes, que foi genial, que ele muda o paradigma, né, de criação de unidade de conservação, que é, sem dúvida nenhuma, sensacional, né? Então, assim, é o homem integrado com a natureza, isso é possível. É o que é preciso, não é nem o que é possível, é o que é preciso. E aqui em Macaé de Cima, a mesma coisa. Macaé de Cima, nós tínhamos grupos de agricultores que estavam ali já há 150 anos, e a floresta estava linda. E isso começou a atrair a atenção de uma elite carioca,
e começou a subir a serra para ter sua casinha de inverno. E esse pessoal chegou e começou a achar estranho o jeito que as pessoas tratavam a floresta, mas a floresta estava lá, então não era para achar estranho. Mas é que eles não tinham controle da situação. E além disso, uma forma de valorizar ainda mais o terreno. Eles procuraram o INEA e o INEA criou a APA de Macaé de Cima. E de repente instala-se um conselho gestor com muita gente que é operador de agência de turismo, de casinhas, de pousadinhas, que é essa elite Zona Sul do Rio. Por conta disso, né, eles criam então essa APA, criam um conselho com a participação massiva desses operadores de pequenas pousadinhas, que é esse pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro, e coloca o agricultor fora do processo, e os agricultores começam a ser fiscalizados pelo gestor dessa APA com mão de ferro. E aí eles pipocam, claro, né? Eles começam a fazer organizações diversas, aí também papel de ONGs, muito importante, para se proteger e se consolidar como pequenos agricultores, com uma bandeira de sustentabilidade muito forte, mais até do que a sustentabilidade do turismo, porque existe o turismo predatório também. Né? E existe esse turismo predatório, depois existe o turismo predatório, esse movimento de transformar lá numa APA atraiu mais gente ainda, mais gente, muito mais pessoas começaram a frequentar a área, começaram a privatizar as cachoeiras e evitar o acesso de pessoas pobres. Tá? Além dessa privatização desse espaço, começou a lotear propriedades e criar pequenas propriedades, começou a trazer lixo, começou a trazer um público de final de semana com rádio, churrasqueira e lixo plástico em grande quantidade. Tá? Então, assim, mudou completamente a dinâmica da área. E mudou para pior. Loteou, aumentou o número de propriedade, aumentou o número de esgoto, aumentou o número de lixo, aumentou o número de plástico, aumentou o barulho, aumentou o número de atropelamentos. Então, quer dizer, o agricultor que estava lá era muito mais sustentável do que o turismo que veio. Não estou falando só do turismo predatório, estou falando do volume de pessoas que começou a aportar lá, a privatização de alguns espaços que impedia os moradores, principalmente os pobres, de ter acesso a algumas regiões. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, hoje nós temos o agricultor lá. Hoje essa situação já se reverteu, tá? Reverteu bastante. Mas é uma situação realmente conflituosa, Eu né? acho que o Murilo tem, inclusive, um exemplo na APA de Maçambaba, não é não, Murilo? É a APA de Maçambaba que tem... Estava vendo uma discussão política ali sobre um espaço que uma empresa imobiliária estava querendo construir. Eu acho que já conseguiu, né, Murilo? Tanto lá na APA de Maçambaba, acho que isso ocorre em todos os lugares, né? Aqui no Peró também, no resort que eu construí aqui no Peró, né? Então, são áreas que foram propositalmente deixadas de fora das unidades de conservação, que você como pessoa, você não consegue entender o porquê, né? Você vê que ela ficou fora de um mapa, fora de um recorte, e tem uma área preservada, mas ela está fora do Parque Costa do Sol, por exemplo. Lógico que são motivos econômicos por trás que muitas das vezes a gente não conhece, né? Eu queria fazer também uma colocação com o Rodrigo, né, para perguntar, dentro dessa fala sua também, Alcimar, dessa questão da estrutura econômica, né? Rodrigo tocou, acho que em questões fundamentais. Sempre que a gente fala de sustentabilidade, eu gosto muito, sigo, né, o Ailton Krenak, né, uma liderança indígena e tal, que tem falas espetaculares, que vem trazendo à tona questões bem relevantes, né? Eu costumo parar o que eu estou fazendo para escutar quando ele fala qualquer coisa, né? E ele tem umas críticas muito grandes que me fizeram pensar muito também nesses últimos tempos, né? Ele fala, por exemplo, ele, Ailton Krenak e um autor americano, Daniel Quinn,
que eu também fiquei apaixonado pela leitura dos livros dele. Ele escreveu Ismael, uma história romântica sobre um gorila que consegue se comunicar com os seres humanos. Espetacular o livro também. Eles dois são muito críticos com essa nossa estrutura de sociedade, né? E sempre que a gente fala de sustentabilidade, esses autores, sempre tocam nesse assunto fundamental e estrutural para a nossa sociedade. A nossa sociedade, nós quatro aqui vivemos de uma forma, né? Vivemos dentro de uma sociedade capitalista dominante. Então, a gente tem que partir desse princípio. Nós dominamos as outras populações, sejam populações de outros bichos ou populações tradicionais ou nômades. A gente é que determina onde os indígenas vão morar, por exemplo, né, a área deles. Não é o contrário, que seria o correto, né? O índio estava aqui primeiro, os indígenas, as populações tradicionais, locais, que deveriam, não, vocês querem viver em cidade? Tudo bem, então vocês vão viver aqui. Né? Eles que deveriam determinar e traçar uma linha, e a gente tomou na mão dura, tomou na violência, né? E a gente que determina o que é sustentabilidade. Se você falar isso para qualquer indígena, já ouviu o Krenak falar disso, eles acham graça, porque assim, quem é você para vir falar sobre sustentabilidade? Vocês têm muito mais que ouvir do que falar sobre sustentabilidade, né? Primeiro, vocês têm que abrir mão de algo que é estrutural, que é a dominância. Vocês têm que assumir, assim, não somos dominantes, ponto. Não vamos determinar onde vocês vão morar e o que é sustentabilidade. Primeiro é isso, é assumir que vocês não são dominantes. Reconhecer né, todo o histórico do que vocês fizeram, do que essa sociedade fez com as outras populações e tentar aprender com essas outras populações. Né? E não o contrário, a gente não vai ensinar para uma população tradicional, a gente não tem que pensar como inserir a população tradicional dentro da nossa ótica de sustentabilidade, né? Mas o contrário, como a gente tem que aprender com eles. Né? Mas, para isso, a gente teria que abrir mão de coisas fundamentais, assim, estruturais para a nossa sociedade, que é a propriedade privada, que foi um assunto que o Rodrigo tratou, né? Coisa que para os indígenas não faz o menor sentido você falar, pô, eu sou dono dessa terra, isso aqui é meu, né? O meu sonho é ter minha casa, meu terreno, isso para eles é uma loucura, ninguém é dono da terra, a terra é pública, né? Assim como os alimentos. O Daniel Cunha ele bate na tecla, por exemplo, da questão da agricultura, como a agricultura em larga escala para acumular alimento, como ela foi estruturante para a decadência das populações nômades, por exemplo. Né? E ela que trouxe a não sustentabilidade. A partir do momento que a gente começa a acumular comida e começa a vender comida e começa a ter posse da terra e vender a terra, aí é que degringolou tudo, né? A partir daí é que para eles, né, para esses autores que eu venho lendo e ouvindo, são questões estruturais. E aí, então, como sair dessa dominância, né? Como assumir que nós não somos dominantes e como aprender com essas outras populações? Eu acho que aí que está o imenso desafio, né? Mas primeiro seria, acho que começando por aí, não somos dominantes, não vamos mandar, não vamos indicar o que tem que ser feito, mas o contrário, aprender com eles. Deixa eu só complementar sua contribuição, Rodrigo. Você me lembrou aí da carta do chefe de Seattle, de 1855, que na década de 80 foi muito romantizada, né? Mas se esqueceu que ele estava exatamente colocando ali naquela carta o que você acabou de colocar, a visão do índio sobre a terra. Eu não sou dono da terra, não sou dono do rio, né? Praticamente há uma dicotomia entre a sociedade urbana, até mesmo a rural, que aí nós temos os movimentos de agricultura, né, de agroeconomia aí, então não podemos botar só urbana, mas há essa dicotomia onde um bloco urbano-rural olha a natureza como recurso para aquilo que ela precisa, enquanto o que está no recurso, em meio ao recurso, olha de outra forma. Né? Então, por que romantizou tanto lá
e agora já se esquece, porque tudo que se torna romântico, com o tempo, ele vai se desgastando com a própria forma de olhar poética, né? Sim. A Então, fala do Rodrigo, Murilo aí, a fala do isso. Murilo foi muito contundente, porque é mais do que uma. É mais do que a gente pode fazer, viu, Ocimar e Murilo, né? O Murilo deixou bem claro. Porque tem uma questão de como eu enxergo o mundo, as minhas cosmologias, né? Essa maneira que eu trato o espiritual e e o natural, que é uma hipervalorização do espiritual e do intelectual, e a matéria é aquele negócio para ser dominado. Então, o selvagem é o para ser dominado, né? Engraçado que o selvagem é sempre ao sul, né? Porque o capeta também, né? Tem a parte humana em cima e embaixo é o bode, né? Então é sempre ao sul, né? É, então, assim, é aquilo que precisa ser dominado. Ele está na interface, né? Como é que chamava aquele? O sátiro, né? O sátiro está na interface entre natureza e o humano. Então, ele metade natureza, metade humano. E a gente já está acima dele, que a gente é o humano, né? E vai mais acima ainda, o espiritual, que vai transcender. A gente está aqui só passando uma fase e a gente precisa dominar, isso vem lá da cultura grega, a gente precisa dominar nossos instintos. A criança entra na escola para dominar a voz com canto, para dominar o gestual com a dança, dominar o intelectual com as artes, com a leitura, né? Então, é tudo domínio. Então, você evoluir, você transcender a sua parte espiritual, né? E aí vem Cristo também, com a ideia judaica, que cristaliza a ideia judaica. Então, isso está na nossa cosmologia, de dominar. A natureza precisa ser dominada, ela precisa ser transformada. O que é transformado é bom, o que o homem trabalha é bom, né? Então, o bom é o construto humano, é o prédio, né? Quanto mais selvagem, mais selvático, pior. Então, isso dá uma ideia de superioridade que a gente precisou para exterminar essas outras cosmologias, que agora são necessárias serem recuperadas, mas é muito difícil para mim recuperar isso, porque isso está na maneira de eu ler o mundo, está no nome das coisas, porque que a Amazônia, floresta, planta, selva, tudo isso está no feminino, está no campo do ser dominado, do ser inseminado, do ser transformado, do ser conquistado, né? Uhum. Então, assim, é uma loucura isso. A gente não consegue, a gente não vai conseguir. A gente tem que ser humilde Rodrigo, mesmo, parar e falar, olha, é vocês que vão dizer como é que vai ser, porque a gente não consegue. Isso está na cosmologia. Então, mas o que aconteceu? Agora, Alcimar, isso é muito urgente, porque essa nossa maneira epistemicida de agir, que destruiu outras cosmologias de como funciona o mundo, a gente fagocitou, engolfou e dissolveu. Fagocitou quando a gente cerca, engolfa e dissolve todas as culturas. E a Terra chegou no seu limite. E agora? E agora que a Terra chegou no seu limite? Não tem plano B, não tem Terra B. Não tem uhum. Terra B, não tem Terra C, não tem. Chegamos no limite agora. Inclusive tem um vídeo denúncia, né, que eu geralmente passo para os meus alunos, que é né, a história das coisas, e dá essa ideia, né? Embora seja divulgada por uma ambientalista, eu não vejo como a gente chegar e falar assim, o que não é ecológico tem que ser visto de uma forma discriminatória. Não vejo, eu acho que a gente tem que olhar tudo e reter o que é bom. Então, mesmo sendo naquele afã ambientalista de defesa de preservacionismo, eu acho que é um vídeo muito interessante para você conhecer a cadeia de produção e chegar à conclusão que precisa de 5 terras para abastecer se todas as comunidades da Terra, né, humanas da Terra, tivessem o mesmo tipo de consumo dos Estados Unidos.
Teríamos que ter 5 terras. Então, a lógica ambiental fica assim, não vamos espalhar isso para todo mundo, não vamos permitir que todo mundo faça isso, porque senão tem que ter 5 terras, e não temos 5 terras. E aí, quando você tem aí países da África tentando obter energia a partir de queima de carvão ou de óleo diesel, para obter energia elétrica, há uma ideia macro política e macroeconômica de impedir isso. Sim. Com a ideia de que vai haver impacto ambiental, de carbono, não sei o que e tal. Ou seja, usando de repente uma coisa que seria um alerta para a Terra para interesses econômicos. Sim. E isso é terrível. Terrível. O André levantou o dedo aí, quer falar também, né, André? Não levantei a mão, eu não levantei não, mas eu ia falar... mas o dedo eu vi. Fala aí, André. Não, eu ia pegar mais pelo o que o Rodrigo falou lá no começo, né? E aí eu acho que dali eu vou conseguir chegar na questão 13, então, talvez ir para além dela um pouquinho. Né? No início da fala do Rodrigo, ele falou da dificuldade que é da gente conceituar, né? Sustentabilidade, né? Definir, mas que a gente tem uma ideia, a gente pode tentar até sentir, né? Ter uma ideia do que é, falou em palavra bondade, né? É difícil definir bondade, mas a gente consegue sentir até, né? Que seja alguém bondoso, né? Você consegue ter uma percepção, embora dizer com palavras exatamente é mais difícil isso. E aí eu fico pensando que, para além da dificuldade da gente definir o que seria desenvolvimento sustentável, ou mesmo sustentabilidade, a dificuldade de medir, né? De mensurar isso. E aí a gente vê que tem essa tentativa de desenvolver índices, né? Que possam mensurar o que seja sustentável, né? E aí eu sempre me lembro, a primeira coisa que eu me lembro quando se fala em sustentabilidade, eu me lembro do Fernando Fernandes falando, ele dava aquela disciplina de conservação lá no UFRJ, né? E ele falava, mas como é que mede, né? Ninguém consegue medir isso direito. Mas existem tentativas, né? E aí uma pergunta que eu faço é possível medir sustentabilidade? Existem bons índices para isso? E aí, indo na questão 3, né, que é conciliar os interesses de populações tradicionais, profissionais artesanais e pequenos agricultores com conservação e preservação ambiental. Será que a resposta, ao invés de a gente pensar em índices, né, que talvez sejam difíceis de desenvolver, fazer justamente trazer um olhar para esse pessoal, né, do próprio exemplo que o Rodrigo deu aí, né, de um sobrevoo na mata, com populações humanas lá dentro, falando, aqui está preservado e tem populações humanas vivendo aqui dentro. A resposta não está ali em observar esse pessoal, eles vivem lá, muito provavelmente, de uma maneira sustentável, pelo menos nos dá essa impressão, né? E para a gente querer chegar nesses índices, não seria justamente observar como eles utilizam a natureza, né, para sobreviver dela? E aí o que eu falei que eu ia extrapolar é o seguinte, saindo dessa visão para esses povos tradicionais, né, que conseguem viver ali dentro daquele espaço, que pelo menos nos parece estar bem conservado, né, e indo para empresas que dizem que têm atividades sustentáveis, né, tem até a sigla aí que é a ESG, não é isso? Environmental, Social and Governance, né? Eu vejo muito mais essas empresas fazendo o que o Rodrigo falou também, colando no conceito, né, do que talvez propriamente desenvolvendo algo que seja sustentável. Eu acho que, no máximo, elas podem dizer assim, que elas têm alguma preocupação ambiental, né? A gente vê muito falar da Natura, por exemplo, tem uma preocupação ambiental, mas, de fato, dizer que aquilo é sustentável ou não, precisaria medir, né? E como medir? É possível medir? Você entra na quarta pergunta, que eu vou fazê-la aqui, justamente para a gente relembrar, porque é exatamente isso. Pensamento econômico-financeiro de empresas sustentáveis, entre aspas, né, encontra reflexo nos conceitos teórico-práticos de sustentabilidade? Aí eu acho que é exatamente a sua pergunta, André. Mas só quero fazer uma colocação aqui, Osimar, que você falou que a gente precisaria de 5 terras, né? Se todo mundo consumisse igual aos Estados Unidos e a Austrália, eu acho que a Austrália está até na frente dos Estados Unidos. A gente precisaria de 5 terras aí. Na verdade, se a gente pegar uma média, o global hoje, a gente já precisaria de um pouco mais do que 2 terras. Parece estranho isso, né? Porque, pô, como assim a gente precisa de mais 2 terras? Um aluno vê isso, ele fica meio em colapso, assim, porque
não entende muito como é que é isso. Quer dizer que a gente está vivendo como, né? Se a gente precisa de duas terras, a gente está vivendo a partir de energia, né? Energia fóssil. Quer dizer, a Terra produz um tanto de energia por ano, mas a gente consome mais do que ela consegue produzir. E aí, de onde vem essa energia? Energia fóssil que a Terra já produziu e que está armazenada em algum local, né? A gente ainda não consegue aproveitar o máximo da energia solar, a gente tem melhorado nisso, mas não consegue. Então, essa discussão aqui dentro da física, ela tem um outro caráter. A gente não estaria discutindo questões sociais, eles discutem sustentabilidade lá, pensando na questão energética, simplesmente. Então, assim, nós precisamos desses múltiplos olhares também dentro da nossa sociedade judaico-cristã ocidental, como Bin Laden nos chamou, né? O Bin Laden mesmo, né? O pária da nossa sociedade, né? Então, assim, nós precisamos desses múltiplos olhares. Para os físicos, por exemplo, por volta, mais ou menos daqui uns 100, 150 anos, de 90 a 150 anos, nós vamos conseguir obter fontes de energia para aumentar a nossa capacidade produtiva muitas vezes, e melhorar muito a equidade. Principalmente por mineração espacial. Olha que loucura isso, cara. Então, assim, nós precisamos desses olhares também, porque é uma saída. Só que o colapso ambiental, ele é iminente. Então, ele trouxe à tona isso. Então, essa nossa maneira de lidar com a natureza, no sentido de dominá-la, da mente sobre a matéria, do espírito sobre o material, que destruiu as outras epistemologias ou cosmologias, maneiras de enxergar, tudo, né? Outras culturas, por esse engolfamento e fagocitose aí, que o Murilo explicou bem, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Primeiro a gente engolfa, depois a gente fagocita, né? Então a gente fez isso e agora a gente precisa rever isso. Isso talvez coloca na frente na nossa agenda aí a questão de sustentabilidade. E aí o André colocou uma questão fundamental aí, cara. Qual é a métrica? Né? Porque, assim, a gente, mais uma vez, né, a gente precisava criar aí um parâmetro, né? Então, assim, que nem para 1 centímetro, existe num museu em algum lugar, um centímetro padrão, que a gente usa para definir o que é 1 centímetro. E qual que é o modelo? Não existe um modelo único. Existem modelos locais. E, mais uma vez, não adianta a Europa escolher lá um certo modelo. Vai repetir o erro. Assim como eles falam, o modelo de desenvolvimento é o nosso. Então, a gente fala assim, o modelo de sustentabilidade é o do pessoal lá do norte do Espírito Santo, lá Então, assim, se a gente colocar esse modelo, será que ele é aplicável para o mundo todo? Então, mais uma vez, é uma coisa contra a centralidade. Olha, não estou sendo anti-globalização, não, tá? Não estou sendo isso, não, porque agora está na moda os malucos aí, anti-globalização. Não é isso que eu estou dizendo, não, tá? Tanto é que a sustentabilidade é um valor moral dessa sociedade globalizada, que muita gente não está entendendo e é contra ela. Então, assim, não estou sendo, pelo contrário. Eu só estou achando que a gente tem que começar a criar mecanismos para desenvolver, porque existem muitos modelos, André, não existe um, e esse talvez é um complicador aí da gente como cientista, que produz uma ciência que pretende-se, né, conversar com outros países. Aí eu começo a entrar na crítica aqui da gente produzir ciência para gringo, tá? E eu acho que não cabe aqui. Mas é uma questão delicada, eu não saberia te responder, cara, se é possível criar essa métrica, né? O importante é que a gente até já ouvi você falar sobre isso, é o foco ou o objetivo que uma empresa sustentável, né? Ela está pensando na própria sustentabilidade, na sustentabilidade dela como empresa, não é isso? É isso. E aí, essa é a questão. Que métrica, ou seja, que medidas vamos ter para aquilo que é do interesse dela e o interesse socioambiental, né? Principalmente quando você lida com populações tradicionais, por exemplo.
né? Você vai entrar em defesa de algumas coisas, ou seja, dizendo que é verde, né? Símbolo verde lá, mas, no entanto, como tem esse alerta aí do filme, do link que eu passei para vocês, que está, né, em algumas transmissoras aí, uma denúncia. Sei lá. Pierce, é isso? Esse vídeo tem uma pegada, assim, um pouco, aparentemente, tá? Me perdoe se eu estiver errando na crítica e tal, um pouco vegana, né? Batalhando com a ideia de não comer carne tal, mas espera aí, tem outras implicações em relação a isso, mas a denúncia do filme é muito interessante, porque os símbolos de azul a favor do golfinho, né? Ou seja, não teve morte de golfinho, não teve morte de baleia, esses selos, eles são financiados por empresas que estão explorando o próprio pescado, e nisso vem nas redes, quando a denúncia de mortes direcionada de baleias está em pauta e com índice que aparentemente está alto, o número é 10 vezes maior, 20 vezes maior, quando você tem um acidente, né, de pesca, por exemplo, ou seja, pescou por acaso, né, golfinhos, tubarões, tal, que vem em redes, que a denúncia traz como cabendo numa rede dessa de grande estrangeira, cabem 13 aviões dentro. Olha o absurdo, arrastando o fundo do mar. E o pescado que ela traz para o mercado sustentável tem lá o selo azul. Então, esses selos, eles que estão aí de verde, de azul, o que está por trás disso? Né? E a gente confia simplesmente em comprar. Sem querer ser neomalthusiano demais, Simar, o que a Revolução Verde fez era implantar um sistema fordista no campo, né? Então, eu tenho o fordismo, eu desaproprio as pessoas da capacidade de produção, e aí elas esquecem como produzir comida, vão para a cidade, eu pago mixaria para quem fica o dia todo só vigiando a propriedade e apertando o botão de trator, para o trator fazer o que ele tem de fazer. E aí pago um pouco mais caro para o técnico, que é um agrônomo, que atende lá 40 propriedades, e, na verdade, eu tenho uma super propriedade e eu fico super rico. Mas eu não fico super rico do jeito que eu poderia ser antigamente. Eu fico super rico onde todo mundo é pobre e eu me pareço mais rico que os outros. Então, na verdade, eu abaixo a medida. Eu faço todo mundo ficar pobre e eu fico parecendo mais rico. Antigamente, eu tinha um proprietário, e esse proprietário, eu não estou sendo saudosista também não, tá? Nós estamos falando de uma época colonial aí, uma época de muita ignorância no Brasil. Mas o jeito que era tratado, tem um livro um livro que eu gosto muito, chama Minas Velho, a Desenvolvimento em Minas Velho, que conta de como é que era a estruturação da propriedade no interior do Brasil antes da Revolução Verde. É muito interessante como é que isso era pensado, assim. O cara era proprietário? Mas ele não conseguiria desenvolver a terra toda com a força da sua família. Então, ele agregava famílias. Então, e essas famílias, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que produzir na terra. Ele era proprietário de grande terra? Ele era proprietário de grande terra. Mas a maneira de distribuição da renda era muito mais equânime. Não estou dizendo que era igual, mas era muito mais equânime. Aí, com a mecanização, eu posso tirar esse cara da minha propriedade e ele vai virar mão de obra na cidade. E aí, eu pago 5, 6 peão lá para vigiar a propriedade e apertar botão de trator e eu produzo em grande quantidade. Eu fiquei mais rico? Não, ninguém ficou mais rico. Talvez melhorou um pouco, você ficou um pouco mais rico, mas o Brasil inteiro ficou mais pobre. Por quê? Porque aquela distribuição igualitária, ela não existe mais. Você ficou um pouco mais rico num mar de pobreza. Mas não quer dizer que você está ganhando mais. Você só está destacado agora. Só isso. Você está destacado que você está vendendo uma coisa e ganhando em dólar num Brasil que opera com real. Mas o seu produto vale pouco lá fora também. Então você está no lugar certo para essas grandes potências. O seu produto vale nada. Vale nada. Você está ganhando
banana perto do que o pessoal lá de fora ganha com o que você está vendendo. Então, é uma sociedade que gerou muito menos produtores e muito mais atravessadores. Mas muito, muito. Essas pessoas precisam ganhar dinheiro de alguma forma. Então, assim, quando você olha, por exemplo, um agricultor, eu estou produzindo orgânico, ele não pode falar isso. Você vai lá na propriedade dele, ele está mesmo produzindo orgânico, pode acreditar. Ele tira um tomate lá e ele come o tomate na sua frente. Você tem coragem de fazer isso. Mas você não consegue falar que ele é orgânico, porque ele não tem o selo de orgânico. Mais uma vez, a nossa sociedade se julga ambientalista e movimentos ambientalistas se julgam ambientalistas, entregando o selo de orgânico, atua como atravessador. Eles não são produtores na nossa sociedade. Eles estão atravessando, eles estão ganhando dinheiro para vender esse selo e está impedindo que agricultores orgânicos vendam como orgânico. E, aliás, olha, Rodrigo, eu tenho um amigo, o Ângelo, né? Ele tem um sítio em Lumiar. Ele é biólogo, era professor de biologia também, e ele abriu mão, né, de dar aula para produzir orgânico ali em Lumiar, né? E revender os alimentos e tal. Ele com a esposa, a filha. E ouvindo ele falar, certa vez eu levei uma turma lá no sítio dele que recebe turmas, né? Bem interessante de levar, assim, até um conselho, uma saída de campo excelente, assim, para fazer com os alunos, porque ele construiu um galpão, uma sala de aula, uma cozinha independente, assim, justamente para receber professores, né? Consegui levar 2 vezes as minhas turmas de meio ambiente para lá, para ficar um final de semana, né? Uma vivência espetacular. E em algum momento ele critica exatamente isso. Ele fala, cara, eu fiz de tudo aqui. Eu peguei uma terra arrasada aqui, né, uma área de pasto, onde passava um rio no meio, reflorestou tudo ali, né, fez uma agrofloresta espetacular, assim, você consegue identificar os estratos onde ele tem a produção dele, né, a produção de palmito, banana, uma série de coisas, né, morango. E certa vez ele tentou, né, para conseguir dar mais valor ao trabalho dele, ele falou, bom, eu produzo orgânico, né, eu tenho essa preocupação, é muito mais financeira, é uma preocupação ambiental, de fato, né. Só que ele não conseguia o selo, muito complicado de conseguir, né, muitas instituições por trás, e você tem que pagar uma série de coisas, né, é muito caro para você colocar esse selo no seu produto, né. Lógico que você vai vender mais caro depois, mas não é isso que ele queria. Tem até, inclusive, a preocupação social, quer dizer, eu boto o selo, eu vendo mais caro, o rico consegue comprar, mas o pobre não, né? Então, você alimenta ainda mais o sistema capitalista dentro dessa lógica, né? Então, bom, vou abrir mão, então, de ter o selo, não gostou nada dessa situação toda, né? Quer dizer, ele que produz orgânico, ele tem que provar que ele produz orgânico, agora, e gastar dinheiro com isso. Agora, o cara que enche a terra dele de veneno, ele não deve nada a ninguém, ele enche a terra dele de veneno, né, a fiscalização é muito mais fraca nesse sentido, porque o mercado está muito mais preocupado com o alimento que chega na mesa do rico do que com o resto, né? E aí a fala é sempre essa, bom, mas se todo mundo produzir orgânico, não vai ter alimento para todo mundo, né? Fica aquelas contas malucas, né? A gente precisa da monocultura para produzir alimento em larga escala, para produzir para a população. Então, a gente precisa do veneno. A própria indústria, ela alimenta essa discussão nesse sentido, né? Num sistema que o próprio sistema criou a noção de pobre, né? Então, assim, para essas pessoas, como você estava citando, né, para algumas pessoas, a noção de ser pobre e rico não faz muito sentido, né? As populações mais tradicionais, as populações indígenas, o pobre tem muito mais a ver com conhecimento, né, e potencial, assim, religioso, inclusive, né, o entendimento de religião, tem muito mais a ver com a pobreza. Se você fala isso, pobre, para eles, é muito mais isso, né, pô, é uma pessoa que não consegue alcançar, né, uma pessoa que é limitada, né. E a questão ambiental, para essas populações, por exemplo, você não tem um gestor ambiental indígena. Eles acham até graça disso. Falam, bom, para que ter alguém responsável pela questão ambiental? Ambiental somos todos nós. O ambientalismo, dentro
das populações tradicionais ou indígenas é um conhecimento enraizado na religião, inclusive, né? Ele protege a árvore, o rio, aquilo ali é a sustentabilidade dele. Então, a sustentabilidade, nesse caso, para eles, não é questão de riqueza ou pobreza financeira, que é a discussão diferente de preço e valor, né? Para eles tem um valor muito grande, então você não consegue comprar um rio, você não consegue colocar isso na mesa, né? Tá, então, quanto custa essa lagoa aqui? Eu preciso destruir, eu preciso minerar isso aqui, eu construo uma outra em outro lugar, se vocês quiserem, né? Mas é isso, não é questão de preço, mas é muito mais de valor para essas pessoas e a gente não consegue compreender isso. E aí por isso que a gente entra com as questões de pagamento por serviços ambientais, né? Porque a gente quer, eu te dou dinheiro, toma aqui, não, o que eu faço com esse pedaço de papel, né? Isso aí para mim não faz sentido. Você me lembra, Murilo, também essa questão desses valores sociais e emocionais, psicológicos das cidades que são alagadas por represas, né? O cara, no valor econômico, né, que a represa vai gerar, energia, aquele pensamento de geração de energia, mas aquilo que está sendo destruído, o sertão vai virar mar, né? Ou seja, não está implícito nesses julgamentos. Deveria haver um pensamento de planejamento que aquilo deveria ser a última coisa a ser pensada se não tivesse solução depois de um grande debate, né, social, comunitário sobre aquele empreendimento, né? Mas não, se coloca no papel, não, a gente faz casa lá não sei aonde, e tira todo esse papel de ambiente onde o ser humano está inserido. Sim. Normalmente nós estamos numa montanha, o ser humano se coloca numa montanha olhando o ambiente, falando de diversidade, biodiversidade, ele fora, ele observando o que eu vou usar de lá, mas se você, esse pensamento que para a sociedade, vamos dizer assim, urbano-rural, é selvagem, né? O cara, ele olha para a árvore, ele só, quando ele vai caçar, quando ele vai tirar o alimento, é só aquilo que ele precisa. Ele não está gerando como para um intermediário. Na década de 70 e 80, nós chamávamos na atravessadora de intermediários. Quando o surgimento em massa de intermediários começaram a lucrar muito mais do que o produtor. E hoje você tem pessoas, né, de áreas rurais produzindo cestos, produzindo tapete, que custam uma bagatela, cara. E o cara vem aqui vender por milhares de reais. Olha só o absurdo, né, realmente. Uma coisa que o Murilo falou que é muito interessante, né? O índio, por exemplo, não tem a noção de espécie, porque cada planta é um indivíduo, cada planta tem uma história. Às vezes tem nome para plantas que a que está do lado ali, que é da mesma espécie, tem outro nome. Então, assim, é uma cosmologia muito diferente, né? E aí, eles ainda estão na lógica do valor de uso, não do valor de mercado. E o valor de mercado, que aí precisaria de uma mudança estrutural grave, sem defender marxismo, hein? Por favor, gente, sem defender marxismo. Estou usando termos do marxismo aqui, mas nenhuma dessas apresentou solução. Aí alguém vai falar assim, mas a China, ela nunca foi marxista, ela foi comunista e ela se aderiu ao valor de mercado. E é disso que eu estou falando, se aderiu ao mercado, né? E é disso que eu estou falando, fazendo uma crítica à nossa sociedade de mercado. Mas eu não preciso de marxismo para isso, porque eu seria muito colonizado para achar que a solução está ou no marxismo ou no capitalismo. Aliás, esses dois se retroalimentam, porque um se coloca como alternativa do outro, e a gente não sai desse movimento, não consegue decolonizar o nosso pensamento dessas coisas produzidas lá no âmbito da Europa, em outra realidade. Nós já acabamos com muitas alternativas sustentáveis que não fosse a marxista, ou a comunista, ou a capitalista, ou a sei lá o que. Acabamos com muitas. Mas tem uma coisa muito importante aí, com essa coisa do valor de mercado e valor de uso, né? Eu não consigo mercado, por exemplo, valor de mercado para produtos de origem arbórea, que resolveria de cara o nosso problema de produção e liberação de carbono por queimadas da agricultura convencional. Eu não consigo mercado. Eu tenho mercado hoje para tomate,
Tomate eu preciso de defensivo, eu preciso de tecnologia. Para arroz, trigo, milho. Para isso eu preciso zerar a área e colocar ela numa fase inicial de sucessão, trabalhando com espécies R estrategistas que todo ano dá comida. Eu não consigo mercado. Então, assim, por que não pensa nos produtos locais? Mais uma vez, desenvolvimento local. As pessoas que moram em determinada localidade comem o quê? Comem o que tem na vegetação local. Precisamos encontrar essa subsistência. E aí, quando eu falo subsistência, gente, o pessoal acha, nossa, o Rodrigo está pensando em subsistência? Claro, gente, a ideia de sustentabilidade é subsistir. É ter um raciocínio econômico e mínimo que se encaixe dentro daquele funcionamento ali, ó, de equilíbrio do clímax, em que você tem um conjunto de espécies em que tudo que uma produz é recurso para outra. Desculpa, tudo que uma excreta é recurso para uma segunda, que tudo que é excreta dessa segunda é recurso para a terceira, tudo que é excreta da terceira é recurso para a primeira. Aqui eu tenho uma sustentabilidade temporal por causa do equilíbrio baseado em 3 espécies. O excreta dessa é alimento dessa, o excreta dessa é alimento dessa, o excreta dessa é alimento dessa. Aí para a sucessão para, porque eu encontrei um equilíbrio e essa estrutura de 3 espécies permanece ao longo do tempo. Então, assim, indo já para a sustentabilidade ecológica. Todas as espécies cumprem um desígnio biológico. Desígnio biológico é fazer cópias de si mesmo. Para fazer cópias de mim mesmo, eu gero 2 problemas. Ou eu esgoto os nutrientes necessários para fazer essas cópias do sistema, eu sou obrigado a ir embora, ou eu produzo tantos excretas que a minha situação ali fica inviável e eu atraio outra espécie que pode, inclusive, me eliminar. Todas as espécies fazem isso. A gente não é um câncer, a gente não é um vírus da Terra. Nada. A gente é espécie normal, igual qualquer outra. Os dinossauros fizeram isso. Todas as espécies que já vieram e foram embora fizeram isso. Isso é um desígnio biológico. Na sucessão, o que está acontecendo? As espécies que entram ainda estão cumprindo esse desígnio biológico sem encontrar um equilíbrio. Aí dá a sucessão. Chega uma hora que, pumba, não é mais sucessão, é o clímax. Por algum motivo mágico, se estabelece um conjunto de espécies que pode ser 3, pode ser 2, só não pode ser uma. Mas pode ser poucas, mas também pode ser muitas. Normalmente é muitas. Que estabelece um complexo em que tudo que uma produz é recurso da outra, e eu não tenho mais liberação ou espaço para entrar de novas espécies. E aí eu cheguei ao clímax ou ao equilíbrio, e aí essa estrutura se torna mais duradoura. Isso é sustentabilidade. O clímax é sustentável. Essa é a sustentabilidade ecológica. O que nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar isso. Então o André foi muito feliz lá quando ele falou, olha, sobrevoou a área. Os caras estão vivendo lá há quanto tempo? Cara, não está sustentável, caramba. Isso é sustentabilidade. Como é que eu faço? A floresta está aqui, eu preciso guardar a biodiversidade. Eu preciso manter o estoque de carbono. A floresta está aqui. Qualquer desenvolvimento que for pensado para a área tem que ser um desenvolvimento local, não precisa de métrica de fora. Tem que ser essa métrica da ecologia. Eu preciso crescer respeitando os limites de produção da área. Agora, se eu quiser implantar, fazer com que todo mundo coma a mesma coisa, aí, cara, você está pensando em atender um mercado externo, você não está pensando em alimentar o povo. Então, você já quebrou toda a lógica de sustentabilidade do modelo. Você já começa completamente errado. Tá? E aí, eu só queria fazer um parênteses rapidinho, voltando num tema aqui. Os agricultores hoje sofrem do mesmo problema dos professores, cara. Eles são os grandes produtores, mas o agro é tech, o agro é pop, mas o agricultor, os filhos dos agricultores não querem ser agricultores. Eles são extremamente desvalorizados. E ser atravessador, que na verdade o atravessador, ele vive atravessando, mas o que é importante do atravessador é que ele é um puro consumidor. É mais valorizado do que quem produz. Como é que a gente vai alcançar a sustentabilidade enquanto não mudar essa lógica? Todo mundo tem que produzir.
Agora, o que valoriza hoje é o atravessador e consumidor, é quem consome, e não quem produz. Ninguém quer ser produtor. Para os poucos que querem ser, que é o agro, o grande agro, para esses é ótimo. Acho que já expliquei a sustentabilidade na ecologia, né? Pode Bom, continuar, Rodrigo. As outras duas, no vamos lá. ambientalismo, gente, uma coisa que Ecologia. eu preciso dizer no ambientalismo é que o ambientalismo ele não segue muita lógica ecológica, né? Até porque ele não entende muito, é mais um movimento passional. E aí a gente fala dos ismos, né? Dos ismos. Eu gosto muito de Harari. Harari fala. Muitas coisas que eu falei aqui foi baseado no Harari, né? Do Sapiens. Escreveu Sapiens, escreveu outros livros também. E aí o Harari ele coloca ismos, esses ismos todos no campo do ideológico lá, né? Quase religioso. Os comunistas ficam putos, os capitalistas, os liberalistas, fica todo mundo puto com o Harari. Ele coloca tudo no campo de que não tem uma abordagem científica dessas coisas. É puramente. Não é nem ideológico, é passional, cara. Passional. Então, assim, o ambientalismo tem uma série de premissas dos diversos grupos que não se sustentam cientificamente. Uma série de premissas. Premissas éticas muito interessantes, todas muito interessantes, mas, cara, a gente não consegue fazer nem ética com a gente mesmo, a gente está discutindo ainda, a gente ainda faz epistemicídios, a gente está discutindo ainda o que é vida para saber se eutanásia ou se aborto pode. Então, assim, veja que nós estamos entrando numa seara extremamente ideológica aqui, da crença, e não da ciência. Então, assim, o ambientalismo, por mais que eu possa me colocar em várias situações como ambientalista, antes de tudo eu sou um cientista. Então eu acredito no valor ético da vida, acredito, eu sou biólogo, inclusive fiz um juramento que os nossos alunos todos vão ter que fazer, que defende o valor ético da vida. Nós damos uma formação ética para os nossos alunos, né? Mas aí a gente começa a discutir sobre ética e moral aqui, e aí cada sociedade tem uma. O indígena, quando pega uma criança que nasceu com alguma deformidade, e ele tem um tratamento com essa criança, para a gente aquilo é um absurdo. Para ele, é uma eutanásia. Uma eutanásia vem de morte ética. É uma morte ética que ele está dando dentro dos parâmetros morais da sociedade dele. Então, veja que é uma discussão extremamente complicada de se ter. Muito complicada, extremamente complicada, porque lida com valores morais e éticos, em que a ciência muitas vezes não pode entrar. E o ambientalismo está dentro desse espectro. Quando o Harari fala que o comunismo, o socialismo e o capitalismo estão dentro desse espectro, ele faz uma série de paralelos mostrando como é que isso está mais no campo do religioso e do ético e moral do que do propriamente científico. Então, a ecologia, a base da sustentabilidade é esse conceito da ecologia, do clímax e do equilíbrio. Essa é a base da ideia de sustentabilidade. A gente não pode fugir disso, tá? Já os ambientalismos, cara, tem diversas frentes. O que eu gosto mais, o que eu sigo mais, é o que está num livro chamado Alfabetização Ecológica, do Fritjof Capra. Porque, cara, ele vai assim na linha da ecologia. Esquecendo a lógica linear, tanto da ciência, que ele ataca a ciência também, esquecendo a lógica linear da ciência, trabalhando com um paradigma sistêmico. Ele diz, olha, se a gente precisa seguir a natureza e a ecologia, nós temos que mudar, quebrar o paradigma linear e avançar no paradigma sistêmico. E aí ele ataca, inclusive, a ciência linear, com os nossos modelos popperianos, de causa e consequência, e aí ele vai direto nessa linha. Ó, a ecologia está nos trazendo o quê? Nós precisamos rever nossa maneira de enxergar o mundo dentro do paradigma sistêmico. E isso implica em adotar a sustentabilidade, em pensar as múltiplas ciências, em quebrar algumas metodologias lineares de produção de conhecimento. Nossa, eu gosto, dentro das linhas do ambientalismo, eu sigo muito o que o Capra fala dentro desse livro, como é que chama aqui? Alfabetização Ecológica, né? Que a gente precisa romper
esse paradigma linear e ir para o paradigma sistêmico, tentar pensar em como é que o funcionamento pode ser obtido no equilíbrio e não na linearidade, tipo, no objetivo. Então, eu não tenho um fim, eu busco um equilíbrio. Né? Então, assim, é o que eu gosto, né? E aí, Inclusive, pode falar. inclusive, a palavra alfabetização ela é pouco compreendida, justamente que tem fundamento até na questão da alfabetização científica, né? Letramento científico, é pouco compreendido, porque na realidade é o fundamento da ciência, né? É questionar para responder, né? A pergunta de pesquisa, né? No caso da área ecológica, então, não se vive perguntando, né? O que nós comentamos, o que o Rodrigo comentou, o André comentou, a área, a zona de influência dos parques, das APAs, tal, não estão valendo de nada. Não estão valendo de nada. Ninguém está respeitando essas zonas, estão querendo de cada vez diminuir, né, das matas ciliares. Por quê? Porque a população no entorno de uma unidade de conservação não vê utilidade na sua própria vida. É como se fosse o seguinte: alguém lá em cima está querendo que isso aqui, ou seja, não tem um envolvimento emocional ou psicológico com aquela área que está do lado dela. Veja que a gente precisa de uma mudança de paradigma mesmo. Então, eu acho que, assim, a minha linha ambientalista é essa. Quando o pessoal vai me entrevistar, não sei se acontece com vocês aí, o André e Murilo, eles vão me entrevistar muitas vezes e falam assim: o ambientalista, professor Rodrigo Leme, fala: não, desculpa, eu não me coloco como ambientalista, eu sou ecólogo. Mas o que é ecólogo? Ecólogo é um cara que está trabalhando com ciência. O ambientalismo, existe vários ambientalismos, Tem um ambientalista do cara que hoje defende aqui não cortar a árvore na beira da praia, a castanheira. Eu como ecólogo, eu sou a favor de corte de castanheira. Além de ser uma invasora, ela tira, elimina as espécies locais. Você fala, mas dá sombra, dá equilíbrio térmico. Cara, olha só, aqui nós temos a praia de Imbetiba. Imbetiba na na língua indígena, Imbetiba é muita trepadeira. Não existe árvore de beira de praia no Brasil. É aquele enrosco que a gente conhece muito bem, o André e o Murilo, como a Lofta psamófila reptante. Tem uma espécie mais ou menos arbórea que dá ali, que é a Jacquinia armillaris, mas o resto, mesmo que ela seja arbórea, a poda salina queima as pontas dela e ela cresce meio na forma de um enrosco. Os índios chamavam de imbetiba porque é um enrosco só. Não tem árvore. Se você vê a árvore na beira de praia, ela é exótica. Algodão da praia, abricó, castanheira. Eu sou a favor da eliminação dessas plantas. É uma postura não de ambientalista, de ecólogo, de cientista. Então, assim, existem vários ambientalismos, vários, tá? Eu não concordo com alguns e concordo com outros. Mas, em geral, a minha postura ambientalista segue a linha do Capra. Mas quando eu tenho que falar, eu me posiciono como técnico. Não posso tirar isso. Quando falo, eu falo, a propriedade da instituição que a gente representa é o conhecimento, e não os prédios. Então, quando eu falo, eu me posiciono como FRJ, eu me posiciono como cientista. Então, eu evito a pecha de ambientalista. Até porque tem muita confusão desses movimentos contra a cultura. Eu evito isso. Eu falo como... E você acha que ecologismo tem uma pegada discriminatória? A palavra ecologismo? Ambientalismo tem mais do que ecologia. Ambientalismo tem mais, tá? Mas assim, eu sou a favor de todos também, tá? Não sou contra nenhum, eu sou a favor de todos, porque o que a gente conseguir salvar, cara, tá bom. E a gente tem que dialogar com todos, é óbvio. Eu como biólogo cientista, eu tenho que dialogar com todos. Eu como ser humano progressista, a gente precisa, como vivendo numa sociedade democrática, a gente tem que dialogar com todos. Não é lógico que a gente dá o conhecimento científico, mas a sociedade define seus caminhos. A gente perde nas eleições. A gente fala, cara, mas é a ciência que está falando. Mas eu sou só mais uma voz. Se você vai dentro de um comitê de bacia, por exemplo, a sua voz pode ficar... você fala, explica,
Os caras, não, assumimos a consequência, porque a nossa decisão é outra. Eu sou só mais uma voz na sociedade. Não sou melhor que ninguém. É a voz do conhecimento técnico, né? Nem a voz da ciência, que eu não sou ciência. É a voz do conhecimento técnico que eu tenho. Não é nem que o mundo tem, porque pode ter coisas descobertas em outros lugares do mundo. Mas eu falo com a voz do conhecimento técnico e eu evito esse local do ambientalista, porque o ambientalista tem outras coisas que empurram ele, né? E assim, agora, só para, talvez, né, ficou faltando aqui, o Ocimar me cobrou tanto isso, a sustentabilidade que as empresas falam é exatamente a sustentabilidade aí, que é a sustentabilidade de se manter, é encontrar um equilíbrio dentro do mercado. Então, eles estão errados em usar esse conceito? Não. Porque eles querem encontrar um equilíbrio dentro do mercado. Lembra do clímax que a comunidade planta chega? Eles querem encontrar uma situação de equilíbrio dentro daquela estrutura mercadológica. E é essa sustentabilidade que eles tratam. E aí tem um autor aqui, só para talvez... o Goddard. O Goddard, em 2007, ele fala bem claro aqui no artigo dele, ele explica que o elo de ligação do conceito na sua origem e o tratamento dado atualmente pelas diversas linhas que tratam a ideia de sustentabilidade reside no fato que ambos comungam a ideia de que todas essas noções pretendem articular adequadamente uma pluralidade de espaços de desenvolvimento que permite a um dado empreendimento humano alcançar o estado de resiliência. Ou seja, por mais que haja um desequilíbrio, ele volta, tem outro desequilíbrio, ele volta, porque o desequilíbrio é iminente. Tá? Então, a sustentabilidade é essa capacidade de você estar sempre sendo, nas empresas, essa capacidade de você estar sempre sendo proativo e se mantendo na estrutura. Porque aí, é o pulo do gato, né? Rodrigo, você falou que o clímax é um equilíbrio e ele é perene. Ele é perene, gente, mas ele é um equilíbrio dinâmico. E aí o André, nas suas aulas de ecologia, você, o Simar e o Murilo vão explicar lá para os alunos. Por quê? Porque eu tenho sempre espécies saindo, espécies entrando, isso promove pequenos desajustes, rearranjos, espécies evoluindo, fenômenos predador-presa, aí é corrida armamentista, né? Uma espécie evolui num sentido, a outra vai atrás. Então, eu estou sempre assim, um equilíbrio dinâmico, mas ele é mais perene do que a sucessão. A sucessão é rápida e o clímax é um equilíbrio dinâmico, mas está sempre ali. Isso é sustentabilidade. As empresas tentam isso. Então, uma empresa que tem uma altíssima preocupação em estar o tempo todo revendo seus processos, ela se coloca como sustentável. É aqui que está. Porque como ela tem um mecanismo interno de ombudsman, ela se diz sustentável porque ela está se mantendo, sempre se aprimorando. Então, ela se coloca como sustentável. Essa é a sustentabilidade empresarial. Essa sustentabilidade empresarial. É essa tentativa de você estar sempre proativo, melhorando os processos ambientais e internos também, no sentido de garantir a sua economia na natureza. Né? Uhum. Então, pode ser. E o ambiental aí no sentido mais amplo, né, Lucas? Mais amplo e às vezes... O ambiental sempre é colocado assim, árvore, planta animal, né? Na verdade, ela é bem mais... Mas aí tem as pressões dos órgãos internos que dão os selos, né? E aí, se eles querem se manter no mercado, eles vão ter todos os selos. E aí, ele é sustentável? Ele é, pô. Isso. Porque se ele está tendo todos os selos e se mantém no mercado, ele conseguiu essa resiliência aí de estar sempre buscando ser proativo e se manter no maior tempo possível dentro dessa economia do mercado, não a economia ecológica. E a sociedade ela tem que despertar para uma coisa. Vou abrir para cada um colocar a sua fala, que já estamos chegando ao final, né, dessa entrevista, que para mim é um bate-papo, é um bate-papo entre amigos, é uma mesa onde, se fosse um bar, um restaurante, eu acho que não é qualquer pessoa que gostaria de estar participando da conversa, mas os interessados, as pessoas que estão estudando e querem entender melhor, porque aqui as teorias estão implícitas em tudo que a gente está falando. Nós não estamos aqui numa entrevista teórica, a gente está exatamente expressando o que cada um de nós, como biólogos e ecólogos,
em relação ao que aquilo que nós vimos na teoria está aplicado na nossa sociedade, seja ela global ou local. Então, quando nós estamos discutindo essas questões particulares, ou seja, colando, né, conceitos em ações que não refletem naquilo que a gente esperaria que melhoraria, né, a nossa vida em sociedade, a gente pode se fazer a pergunta: para que estudar? Né? Para que ouvir? Para que estar discutindo sobre isso se não levamos isso a uma finalidade? A minha fala, ela vai abordar um pouco a minha segunda linha de pesquisa, que é teológica, né? Eu tenho um curso de teologia, então faço pesquisas teológicas. Então, a dicotomia na religião não é ciência e religião, a dicotomia dentro da religião é entre evangelismo e envolvimento social e ações sociais. Há uma dicotomia. Essa dicotomia foi tentada ser solucionada em Lausanne, lá em 74, numa reunião mundial de igrejas, quando aí, olha só, o pensamento ecológico estava em alta, o pensamento em relação à proteção, né, da vida no planeta. Esses líderes mundiais de igrejas se reuniram, falando em pensamento judaico-cristão, cristão primando aí sobre a forma de pensar da sociedade. A Europa cristã queria derrubar o que? A cortina de ferro da Rússia. Esse era o único pensamento de que todo o evangelismo deveria ser levado para lá. 3 pastores latino-americanos foram contestar isso nessa reunião mundial de igrejas, né? Que são os pastores, eu anotei aqui, que normalmente eu esqueço a origem dele: René Padilha, do Equador, Orlando Costa, do Porto Rico, e teve um terceiro, que eu acabei esquecendo de anotar. Esses 3 pastores chamaram a atenção seguinte: espera aí, como eu posso evangelizar uma senhora mãe de filhos que estão ali brincando numa vala negra, e ela está tentando pensar lá o que o almoço vai ser dado para essas crianças? Como eu posso chegar e orar com essa pessoa, dizendo para ela que Jesus vai abençoá-la e dar as costas para ela, deixando só ela com a oração? Não, as pessoas religiosas têm que se envolver com a questão do melhoramento de vida daquelas pessoas. E outra coisa que foi trazida para esse ambiente foi a questão ambiental. Eu conheço as origens das igrejas, estudo as origens das igrejas no Brasil, e a questão ambiental sempre foi deixada de lado, sempre. E quando você pensa, eles chamaram isso de missão integral, por quê? Porque ela envolve não só a questão religiosa, mas também a social e a ambiental, para todas as pessoas do mundo, não é pensando localmente só. Então, aí a pergunta: se foi 74, uma reunião em Lausanne em 74. Isso deu certo no Brasil? Não. Se esqueceu, foi na mesma época em que a teologia da libertação na Igreja Católica, na denominação católica, estava sendo lançada. Deu certo no país? Não. Por quê? O que prima agora é melhorar a minha vida. As pessoas estão sempre pensando em si mesmas. Então, melhorar a minha vida. Então, quando você fala em ambiente, meio de religiosos, ambiente. Não se pensa em ambiente. Sim. Então, eu acho que as coisas começaram a dar certo quando nós não tivermos dicotomias. Sustentava a empresa pensa assim, o ecólogo pensa assim, o religioso pensa assado. Não vamos... Quando uma pessoa que ela é social, religiosa, cientista, essa pessoa pensar naquilo que ela pode contribuir com esse todo. E por isso a teoria é importante. Você conhecer. Se você não conhece, você não pode discutir. Se você não conhece, você não pode ter opinião. Essa é a nossa finalidade. Estou gostando muito, nós estamos finalizando, mas abro aí a palavra de cada um, e o Rodrigo vai ser o último a dar a palavra, né, Rodrigo? Porque você vai fechar a nossa conversa. Deixa eu só fazer um negócio rapidinho aqui, deixa eu ver aqui, selecionar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Por último, eu queria deixar todas as nossas recomendações, tá? Eu vou abrir uma tela, Rodrigo,
na gravação, em que nós deixamos as nossas recomendações de mídia, de literatura, para os nossos alunos, que estiverem mais interessados. Eu estou projetando aqui uma tela para vocês estão conseguindo ver? Tá sim. Tá? Então, ó, isso aqui é tirado do Frijov Capra, tá vendo? Ele faz uma contraposição aqui entre o pensamento linear e o pensamento não linear, né? Então, é muito interessante isso aqui, esse slide aqui. Aliás, não é porque eu fiz, né? É muito interessante o pensamento dele, o slide não, perdão. O pensamento dele. Então, aqui ele discute, né? No pensamento linear, ó, imagina-se que uma economia saudável vai exibir um crescimento econômico forte e infinito. Entretanto, os sistemas vivos bem-sucedidos são totalmente não lineares. Eles não maximizam suas variáveis, eles otimizam suas variáveis. Enquanto aqui, ó, você sempre pensa numa circularidade, não em linhas retas. A questão não é ser eficiente, mas ser sustentável. O que conta é a qualidade e não a quantidade. A vida está no processo de funcionamento integrado. Enquanto aqui, ó, o que é importante é a existência do órgão. Enquanto aqui o importante é a existência do órgão, olha como é que ele faz uma crítica à questão da biodiversidade por si só. Será que a biodiversidade é importante ou é importante o funcionamento dessa biodiversidade? Né? A pergunta norteadora é do que isso é feito e a pergunta norteadora é qual é o padrão. E aí, ele fala aqui, ó, os padrões que denotam sustentabilidade, redes, sistemas alinhados, interdependência e diversidade. Por quê? A diversidade pode aumentar a redundância e conferir resiliência aos sistemas. Olha que interessante isso. Aí ele vem aqui, ó. Padrões da natureza que denotam sustentabilidade. Ciclos, fluxos, desenvolvimento e equilíbrio dinâmico. Mas olha como é que ele coloca desenvolvimento. Os sistemas naturais são capazes de aprender continuamente, aprendendo e reagindo rápido em direção à otimização. Então, eu acho assim, mas ele diz bem claro, a gente precisa superar um paradigma, que é o paradigma do pensamento linear, e ir em direção à ideia de rede. Tá? Então, ó, a natureza para o homem e supremacia do homem, enquanto na ideia de rede é ecologia. No pensamento linear, Deus é a referência da existência do homem, na ideia de rede, a origem única. Só que uma excelente indicação chama alfabetização ecológica. Ótimo. Frijov Capra, tá? E aí eu vou parar aqui a apresentação só para arredondar aqui a minha ideia aqui do que eu penso como ambientalista, né? E não como, aliás, o que mais é o ambientalismo mais próximo da ecologia que eu já encontrei. Então eu me sinto mais confortável nessa linha de ambientalismo aqui. E não critico as empresas também por tentarem ser sustentáveis. Eu acho que é importante elas serem, mas sustentabilidade global, tá? Pensando no social e pensando no ecológico. Todo movimento a favor do equilíbrio ambiental, eu acho que ele é importante, todo. Então, como a palavra global também é um pouco confusa, né? Em tanta coisa aí, até em nome de empresa de mídia, né? A gente pode botar sustentabilidade integral, né? Integral. André e Murilo estão com a palavra, pode expressar. André normalmente fala muito assim, entendeu, gente? Fala muito, mas é um cara de ação excelente. Não sei, cara. Quando se fala em sustentabilidade, assim, no final das contas, sai um pouco frustrado, assim, não pela riqueza, claro, uma riqueza aí de assuntos, né, de temas que envolvem, não por isso, mas porque eu acho que a gente não caminha para ela, né, de fato. É sempre um recorte com uma visão antropocêntrica, né? Quando se fala sustentabilidade de uma empresa, sustentabilidade no mercado, dentro do mercado ela se manter. Aí já fizemos um recorte aí, né? Porque aí o mercado, então, teria que se enxergar como algo integrado também à natureza, porque utiliza a natureza. Então, na verdade, de fato, é uma sustentabilidade que é falsa, né? Porque está consumindo recursos, né? E pensando só em se manter no mercado sem olhar para isso, né? Que seria uma visão muito mais de povos tradicionais, né? De se ver como integrado à natureza, parte da natureza, utilizando da natureza aquilo, só o que é necessário, né? Como foi falado aí antes. Então, no fim das contas, é sempre uma sensação de frustração nesse sentido, né?
que o pensamento hegemônico não caminha para esse... Você falou desse fluxo do início aí, né? É sempre de baixo querendo chegar aqui, não o contrário, né? Acho que deveria inverter o fluxo aí e se aproximar disso, desses povos chamados de pobres, mas que, na verdade, são pessoas que vivem da subsistência, né? Que é, como o Rodrigo falou aí, a ideia de sustentabilidade está mais aí. Inverter esse caminho, eu acho que a gente não sei se vai dar tempo da gente inverter, né? Então, por isso que eu saio frustrado quando se fala na ideia de sustentabilidade. Então, não sei se vai dar tempo da gente inverter isso, se a gente vai conseguir Mas não dá tempo da gente viver ou não dá tempo da Terra existir? Da Terra mesmo, né? Da Terra, né? O ser humano na Terra. Não, a Terra vai ficar aí, né? O ser humano vai embora e outro equilíbrio vai chegar, né? Com o que ficar. Tem um vídeo que a professora Roberta sempre passou nas suas aulas, é um vídeo antigo, a Terra sem as pessoas. Né? Muito interessante como ela se recupera, né? E com 200 anos, já poucos indícios de que as pessoas existiram e construíram. Muito legal também. Com a pandemia isso aconteceu um pouco, né? De atmosfera mais limpa, rapidamente, assim. A gente pôde observar um pouco disso acontecendo, né? Com menos movimento de pessoas. Você está com receio, André, de que haja... Vamos enfiar o pé na jaca depois da pandemia? Ou seja, vamos tirar a forra? O que você acha? Eu acho que sim, né? Vamos, todos nós, em todos os sentidos. Essa sede de consumo e essa sede né, essa falta de pensamento integral, como nós brincamos aqui, e o Rodrigo, né, essa estabilidade integral, essa falta desse pensamento, desse objetivo, e, peraí, eu vou produzir menos tal coisa, incentivar menos a troca de celular anualmente, a troca de equipamentos, ou seja, incentivar menos. A partir da década de 50 foi incentivado, né, o consumo como religião, está lá no axioma do economista que pronunciou isso, o consumo como religião. Será que não estava na hora da gente repensar? Mas tudo isso, eu volto a dizer, tem um aluno nosso na pós-graduação aqui, está terminando agora, ele não acredita nesse negócio de sustentabilidade. Isso tudo é uma história da carochinha, aí, né? Nas minhas palavras, o que ele fala, o que ele pensa, isso aí não dá certo, isso aí está todo mundo que é só para aparecer bem na foto e tal. Então, ou seja, acho que isso é um pensamento generalizado. As pessoas é engraçado, Samar, você usou um termo aí, ele não acredita, né? Quer dizer que ele é no campo da fé, né, cara? Isso aí. Passou a ser fé, né? E aí fica a ideia de que já que não vai existir mesmo, então vamos enfiar o pé na jaca, não é isso? Mas não, assim, no caso dele não, mas no caso de muitos sim, né? Eu até estou puxando para um outro lado, né, gente? A questão é que a gente tem que talvez evitar essas abordagens assim, porque a gente está ficando no campo aí dos ismos, né? Então, assim, olha, você pode não acreditar, eu até respeito isso, mas vamos falar de ciência aqui. A ciência, os dados que a gente tem de ciência é que o colapso é iminente e a sustentabilidade é um processo biológico já experimentado e testado. Não está no campo da fé isso. Então, assim, é uma viagem isso, o cara achar que está no campo da fé porque é coisa de ambientalista. Porque o ismo aí do ambientalismo traz essa lógica de que é uma coisa no campo da fé, e não é conhecimento científico. Então, talvez conversar com essas pessoas nesse sentido, né? Por isso que eu evito um pouco a peste ambientalista. Falo, cara, eu não estou falando com ambientalismo, porque isso não está no campo do acreditar, não está no campo da fé. Os sistemas naturais, eles encontram a sua sustentabilidade, nós precisamos encontrar a nossa. É isso. Né? Ótimo. Murilo, encerrou, André? Mais alguma coisa? Sim, queria agradecer aí a oportunidade, dizer que eu aprendi muito aí hoje. Bom, vou buscar algumas referências aí que ele falou. Isso. Para aprender um pouco mais sobre o assunto também. Show. Murilo. Eu vivo aqui bem próximo, né, de uma reserva extrativista marinha, né, de Arraial do Cabo. E escutei muitos pescadores antigos aqui também falarem sobre essa questão de sustentabilidade, né?
que para muitos pode ficar muito amplo o termo, mas para eles, por exemplo, ali faz sentido, né? Para eles ter peixe, né, no futuro. Eles querem continuar pescando de forma artesanal no futuro. E eles defendem, né, antes de existir a reserva extrativista, aquela população tradicional de Arraial do Cabo, por exemplo, ela sempre viveu pensando nisso e tem ideias de funcionamento do ambiente que são científicas, mas sem eles perceberem que é científico, né? Eles têm uma percepção ambiental muito maior do que os biólogos que foram estudar lá, por exemplo, né? Então, a gente tem que criticar a própria ciência como ela é feita também, né? Tem muitos cientista, ecólogo, biólogo, que viveu muito pouco naquele ambiente. Às vezes a gente vai num ambiente, coleta meia dúzia de dados, volta, senta a bunda no computador, escreve artigo e muitas das vezes subestima esse conhecimento tradicional, né, da pessoa que sempre viveu ali, percebe o ambiente muito melhor do que a gente. E, de novo, a gente tem que sair desse ar superior de dominância, inclusive não só da sociedade, mas do nosso posicionamento como cientista, de fato, né? A gente tem que saber que nós não somos os dominantes, sabemos tentar observar com os olhos dos outros, dessas populações, e perguntar para essas pessoas o que é sustentabilidade, né? É uma questão regional, talvez local, depende da onde, do que você está tratando, né? Talvez falar de uma forma ampla seja difícil, mas para eles, por exemplo, pescar a ponto de continuar a ter peixe no futuro, não pescar acima dessa capacidade de suporte que a gente chamaria, né? Então, nesse sentido, ficaria mais fácil de medir sustentabilidade para eles. Mas muitos ali criticam, porque exatamente com a criação da reserva extrativista, com a politização do tema e com a chegada de IBAMA, de outros, da nossa lógica, né, de funcionamento das coisas, sempre tem alguém mandando, organizando os eventos e os posicionamentos políticos ali dentro de reuniões, aquilo foi tirado do contexto deles, de controle deles, por exemplo, né? Ninguém tá acostumado a ir para uma reunião bem vestido, falar bem, aquilo ali já inibe a participação de muitas pessoas, muitos ali não colocam o que realmente pensam, abrem mão da participação e deixam para que outros que tenham uma participação mais politizada ou que falam melhor em público, né, eles acabam tomando as rédeas e aí aquilo descamba para um outro lado, né? Eu vejo isso aqui do meu lado, né? Onde a tentativa de criação de uma reserva extrativista para a proteção do pescador, muitas das vezes desvaloriza o próprio pescador, supervaloriza os pesquisadores. Não, aqui o excelentíssimo senhor, né, aqui da UFRJ, que vai falar agora, e o pescador lá no cantinho, coitado, não consegue nem falar direito o que ele pensa, porque ele não tem espaço, porque ele tem vergonha, ou porque a organização é feita de uma forma para que ele fale menos, né? Vi isso bastante aqui e fico preocupado. A ciência ela pode ser bastante importante, como vocês colocaram, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Colapso, né, de Jared Diamond, e com ele eu acho que a gente pode aprender bastante, assim, ele conta a história, eu estou com ele aqui, ó, ele conta a história de sociedades que enfrentaram problemas ambientais, né, umas tomaram decisões corretas e se salvaram, outras foram extintas porque tomaram decisões equivocadas. Então, tem vários exemplos de como a percepção ambiental, como a percepção científica, não apaixonada, não romantizada, salvou algumas civilizações, e como que o contrário, né? Quando você leva para o romântico, para a paixão, para a defesa daquilo que você foi convencido, muitas das vezes, né? Você é convencido, por exemplo, de que os deuses estão pedindo sangue, né? A gente precisa matar mais pessoas para aumentar a chuva, né? E aí você vai matando as pessoas e não vai chovendo, e você vai matando as pessoas e não vai chovendo, mas você não deixa de acreditar naquilo, né? E isso causou o colapso de muitas civilizações.
Então, essa noção, essa percepção ambiental pode sim salvar nossa vida na Terra. Eu não gosto dessa visão apocalíptica aí de que o homem precisa ser extirpado, precisa ser né, precisa sair do planeta para que as outras vivam bem, né? Eu não gosto dessa visão. Eu acho que a gente tem como aprender com os nossos erros. Eu acho que vai ser doloroso, mas em algum momento a gente vai aprender a conviver e vai aprender o que é essa tal sustentabilidade, vai aprender a ser mais humilde e menos dominante no planeta. Obrigado, Murilo. Uma coisa também, dentro do que você falou, o retorno desse conhecimento da academia para o próprio pescador, a própria população tradicional. É difícil, eu sou cabista, né? Eu sou de Arraial do Cabo, né? Um dos líderes lá da Associação dos Pescadores, meu irmão é pescador, é o Joaquim, por exemplo, marido da minha prima, a gente sempre conversa, o conhecimento que ele tem é enorme, e não é de academia. Não é de academia. É a mesma coisa quando você entra na Restinga, você tem um mateiro. Entendeu? Valorizar esses conhecimentos, para mim, é fundamental, realmente. Né? Então, uma das coisas que eu já ouvi lá nas nossas aulas na UFRJ, e eu normalmente divulgo, retornar o conhecimento para quem de direito, para a sociedade. E aí o papel da extensão, e o IFE faz isso muito bem, né? Não sei se o UFRJ está conseguindo, né? Mas eu acho que, pelo que você passa, realmente consegue. O papel extensionista das nossas ações de pesquisa é primordial. É primordial. E agora, isso para mim está sendo um dos caminhos para que a gente entenda melhor sustentabilidade e aplique melhor no nosso dia a dia. Né? Gente, eu agradeço muito. Rodrigo, as suas palavras finais, não cheguei ainda. Eu só tenho a agradecer aí essa fala aqui, nessa sexta-feira de manhã aqui, de feriado, só para datar, né? Acabei datando a reunião aqui. Isso, ótimo. Mas a gente fala que a gente gosta, e por isso que a gente está aqui no feriado. Eu não falei qual feriado, mas a gente está aqui no feriado. Fico agradecido aí de conhecer agora entrevistas, né, olhando olho no olho, né, o André, cara, você tem um fã aqui que é incondicional, que é o Anderson Drip, cara. Pô, está sempre em contato aí. Nossa, ele... Você é parceirão dele. E o Murilo também, que com o Murilo eu acho que eu tive mais contato, né? Nossa, obrigado, Murilo, você está numa frente muito legal aí, pelo que eu ouvi da sua fala aí. Pô, gente, muito obrigado, tá? Esse tipo de... Eu acredito muito no diálogo. Eu acredito muito no debate. Por isso eu sou um fã de comitê de bacia, sou um fã de conselho de parques, de APA, tal, porque, para mim, o núcleo social reunido para debater os problemas, para mim, nasce soluções melhores do que aquelas em que a elite econômica, política, tal, vão decidir pela população. Eu acho que os segmentos sociais sendo representados e discutindo. Então, quando a academia, né, aqui se reunindo, um bate-papo informal, eu coloco como informal, porque a gente aqui não está preocupado com a teoria, com isso. Não, a gente está aqui tentando 4 profissionais da ecologia, envolvidos com pesquisas de ambiente, passando para o interessado, para os nossos alunos, uma ideia do que tudo isso fez com a gente, o nosso pensamento. Né? Isso, para mim, Esse vídeo eu apresentaria no final Não estou dando sugestão, não, tá? Mas no final das minhas aulas de ecologia. Ó, gente, agora vamos ver um debate aqui. Pô, então, eu agradeço a vocês imensamente. Tá bom? Um grande abraço a todos. Um bom feriado, tá? Marcando aqui. Um bom feriado. Valeu. Um abraço a todos aí. Um bom feriado também. Deixa um abraço pro pessoal aí de Macaé também. Bolão, Anderson, Chico. Deixa com a gente. Grande abraço, gente. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.